Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É sempre um privilégio nós estarmos na casa do Senhor para louvarmos e engrandecermos a Ele como corpo, né? É uma bênção estarmos aqui logo pela manhã para termos um momento de comunhão com o Senhor. Eu também quero agradecer o convite por estar aqui para ministrar a palavra com os irmãos. É sempre uma responsabilidade muito grande falar da palavra do Senhor. E peço aos irmãos que fiquem em espírito de oração mesmo, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que é bastante conhecido, mas que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias através desse texto. É um texto que fica em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler o texto na versão da Bíblia Mensagem. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Esse texto tem falado muito ao meu coração, porque ele fala da nossa vida cotidiana. E no texto, ele traz aqui basicamente 3 ordens, né? Primeiro, de nós nos oferecermos como oferta ao Senhor. Na versão NVI, ele fala de oferecer-se como sacrifício a Deus, né? Então, oferecermos como sacrifício. O que é um sacrifício? Uma oferta. Oferecermos como oferta ao Senhor. Depois ele nos diz assim, né? Para nós não nos amoldarmos ao padrão do mundo, para nós não nos ajustarmos à nossa cultura, a cultura que está aí, a cultura vigente. E ele pede para que nós mudemos a nossa mente, para que nós nos transformemos. E eu gostaria de refletir um pouquinho com os irmãos sobre esses 3 aspectos desse texto, para a gente pensar um pouquinho na nossa vida cristã, na nossa vida do dia a dia mesmo. E eu gostaria de começar pensando sobre esse trecho que diz que para nós não nos ajustarmos demais à cultura a ponto de não podermos pensar mais. Nas outras versões diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Que cultura é esta? Que padrão deste mundo é esse que nós temos vivido, né? Nós estamos aí sendo bombardeados diariamente por tantas informações pela mídia, e nós nos vemos envolvidos por isso diariamente. E esse amoldar-se, esse padrão desse mundo, ele nos leva ao distanciamento de Deus. O padrão deste mundo, a cultura deste mundo requer isso, distanciamento de Deus. Tirar Deus da nossa vida.
E, além disso, ele está sempre centrado em nós mesmos, né? É o centrar-se no eu, na satisfação dos desejos individuais, dos desejos do homem. É algo que pede para que a gente satisfaça a nossa vontade. Né? É muito comum a gente ouvir na mídia, né? Olha, o importante é ser feliz. Não importa o que você vai fazer, mas o importante é ser feliz. Não satisfaça a sua vontade, satisfaça os seus desejos. E esse satisfazer os desejos, né, requer que você não se coloque no lugar do outro, né? Você ignora o outro. Você está centrado sempre em você mesmo. Não importa o outro, não importa o coletivo, não importa as pessoas que estão ao seu lado. E aí a gente começa a ver uma série de situações, né, do nosso cotidiano que às vezes a gente nem se percebe, né? Então, é uma cultura que busca não ouvir o outro. Então a gente vê sérios problemas nos relacionamentos, porque as pessoas são centradas em si mesmas e não ouvem, não sabem o que o outro quer, o que o outro deseja, não conhecem os sentimentos do outro. Nas relações, né? Na sociedade, as pessoas passam por cima dos outros e às vezes são coisas tão simples, né? Mas um simples não parar na faixa do pedestre. Então, por que as pessoas não param na faixa do pedestre? Não param na faixa do pedestre porque ela está com muita pressa, né? Ela não consegue parar e perceber o outro. Por que as pessoas cortam a fila, pulam a fila? Porque ela quer satisfazer a vontade imediata dela, né, de chegar primeiro. E não pensa no outro, no coletivo. As pessoas, é uma situação de burlar as leis, parece que se torna comum, né, se torna o ideal, o tal do jeitinho, né? Então, as pessoas vão se envolvendo nessa cultura que despreza a relação com o outro. Até mesmo em relação ao próprio espaço em que nós vivemos. Né? Por que eu vou me preocupar em jogar o lixo na lixeira e não jogar o lixo no terreno baldio? Por quê? Eu satisfaço a minha vontade. Olha, eu me livro do lixo. Mas por que eu tenho que pensar no espaço, no coletivo, naquilo que os outros também estão vivenciando, no espaço que os outros também estão? E aí a gente vai vendo nessa sociedade em que a gente foge totalmente do padrão de Deus, do desejo de Deus para o homem. Deus, quando criou o homem, disse que ele dominaria sobre a terra. Dominar sobre a terra significa, né, cuidar desse espaço, cuidar da terra, é uma relação íntima com Deus, com o próximo e com o espaço que ele está. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o objetivo de Satanás é destruir o propósito de Deus, que é uma relação íntima com o homem. E Satanás vai produzir morte, né? E é morte nos relacionamentos, morte da obra que Deus deixou, morte da natureza. O trabalho dele é produzir morte. E nós estamos inseridos nessa cultura, bombardeados constantemente por isso. E a palavra de Deus diz assim, nesse trechinho aí, olha: não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. E às vezes a gente está tão tomado por isso que a gente deixa de pensar, deixa de refletir. Mas é tempo da gente se voltar para a palavra, porque é a palavra que nos alerta, que nos faz refletir sobre aquilo que Deus quer para nós. E continuando aqui no texto, eu tenho um outro dia que ele fala assim: olha, entreguem a sua vida cotidiana a Deus, ofereçam-se como oferta santa e agradável a Deus, nas outras versões, né? Que oferta é essa? Como é que eu posso oferecer a minha vida como oferta a Deus? O que é
isso, oferecer a minha vida como oferta a Deus. É uma vida que primeiro reconhece, né, Deus como aquele que tem feito tudo por mim. É uma vida de gratidão ao Senhor. E essa gratidão, né, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo grande propósito que Ele tem nas nossas vidas, né, é uma vida entregue a Ele, uma vida de oferta. Como que eu faço isso? O texto diz assim que nós devemos fazer isso através da renovação da nossa mente. Ou seja, transformação da nossa mente, mudança de padrão. E a gente só faz isso refletindo, olhando para a palavra. E essa transformação da nossa mente é a única possibilidade que nós temos de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é que o homem seja homem, que o homem seja a sua imagem e semelhança, que o homem reflita Deus, né? Que o homem tenha mais de Deus. Essa é a vontade dele para nós. E, portanto, nós precisamos termos uma mente voltada, refletindo, voltada para a palavra de Deus, refletindo sobre aquilo que Deus quer para nós. E quando nós passamos a ter uma mente que está voltada para o desejo de Deus para a nossa vida, nós vamos transformando o nosso dia a dia. É a nossa maneira de ver as coisas, é o nosso cotidiano. São as pequenas coisas, mas são pequenas coisas que demonstram que a nossa vida é uma oferta ao Senhor. E isso é no nosso trabalho, né? Então, o nosso trabalho tem que ser um meio de servir a Deus e servir ao outro. Eu tenho que ter a certeza de que, através do meu trabalho, né, eu estou fazendo um trabalho como oferta ao Senhor, servindo, né, servindo ao Senhor, servindo ao outro, porque eu sei que o outro, né, é fruto do amor de Deus. Né? E essa é uma relação que eu estabeleço com as coisas que estão mais próximas de mim. Né? E aí pode ser qualquer coisa que eu faça, né? Pode ser um trabalho que eu realizo lá no meu lar. Lá no meu lar eu sei que eu faço um trabalho, mas esse trabalho é para mim, mas também serve às pessoas que estão comigo. Pode ser um trabalho lá numa máquina, lá numa empresa. Né? Eu posso estar fazendo embalagens na empresa, mas eu sei que essas embalagens se transformarão num produto que vão servir para outras pessoas, que vão servir para o bem-estar de outras pessoas. Eu posso ter um trabalho como professora, como é um caso, né? E eu sei que nesse trabalho, como professora, eu me relaciono com pessoas e que a minha vida deve refletir o amor de Deus. E aí, em cada situação, em cada momento da nossa vida, na relação com o espaço, né, com a natureza, com a obra de Deus que Deus deixou para que nós cuidemos, né, cada situação da nossa vida, né, é olhar e pensar: Senhor, né, a minha vida é uma vida de oferta a Ti. Aleluia. Não é fácil, né? Essa mudança, essa transformação, porque nós somos constantemente colocados em situações em que às vezes a gente tende a optar pelo mais fácil, né? E às vezes o mais fácil é aquele que nos beneficia, né, de imediato. E essa mudança, esse refletir constantemente, é por isso que a Bíblia diz assim: olha, não pare de pensar, né? Não se deixe envolver pela cultura que vai deixar você sem pensar, sem raciocinar. Mas reflita, pense, raciocine. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Esteja atento à palavra, à vontade de Deus. Não podemos perder isso de vista, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de frisar o início do texto, né? Que diz assim, ó: portanto,
com a ajuda de Deus. Nós não conseguiríamos isso sozinhos. É muito forte a pressão que a sociedade nos coloca. As circunstâncias que nós nos vemos envolvidos é muito forte. E nós só conseguimos essa mudança de mente, essa mudança de padrão, a partir do momento que nós nos colocamos na dependência de Deus. Senhor, me ajude. Precisamos contar com a ajuda do Senhor. E para encerrar, eu gostaria de ler novamente o texto com os irmãos, e para que a gente, para que a palavra do Senhor, seja introduzida na nossa vida, e possamos, com a graça do Senhor, termos essa visão de que precisamos constantemente mudar o nosso padrão de vida. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. É obra do Espírito Santo em nossa vida. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, daquele que não sabe o que faz, daquele que não tem consciência das suas atitudes. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Desenvolve em vocês uma certeza, uma consciência, uma responsabilidade daquilo que você é, cristão, obra de Deus aqui na terra, aquele que faz diferença nesse mundo. Amém? Em nome de Jesus.